Boa noite, graça e paz a todos. Estamos nesta madrugada buscando na palavra do Senhor direcionando a nossa vida. Estamos em maio, mês do clamor. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Vai falar sobre um homem chamado Elias. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Amém? O apóstolo Tiago fala algo muito interessante sobre Elias. Diz que era um homem como as mesmas paixões que nós. Elias, um homem muito usado por Deus. A passagem que ele vai contra Jezabel, Acabe, os seus profetas que estavam desviando o povo de Deus e levando para outros deuses. E ali ele tem aquele conhecido momento de guerra espiritual. Mas passando isso, ele recebe uma palavra que Jezabel estava perseguindo, iria persegui-lo, iria tirar a sua vida. E ele então começa a fugir para o deserto. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava fugindo da morte, mas ao mesmo tempo ele se dirige a Deus e pede a morte. Esse é um processo muito interessante, que muitas vezes nós falamos: eu estou cansado, já basta. Mas na realidade nós não estamos querendo parar. Nós estamos querendo um direcionamento, uma nova força. E muitas vezes não sabemos aonde buscar tudo isso. E como Elias, ele entra na caverna. E nós que temos as mesmas paixões, como diz o apóstolo Tiago, nós entramos em um processo de crise existencial. Ou a depressão. Em uma crise existencial, depressão, nós começamos a ter sentimentos negativos, pessimismo, ansiedade, insônia, pensamos em nos isolar, insatisfação e falta de propósito. O que mais nos ataca é a falta de propósito. Ficamos sem um propósito, o que realmente nós queremos fazer ou o que devemos fazer. Então, Elias, ele se sentiu o quê? Injustiçado depois de tudo que ele tinha feito pelo povo, depois que as guerras que ele enfrentou 850 profetas de Baal, ele os vence, ele faz cair fogo dos céus, e ele se sente injustiçado por tudo aquilo que ele tinha feito. Então sentiu injustiçado, ingratidão dos que o cercavam. Aí vem sobre ele o que? Uma sobrecarga emocional, carregando o problema de todos, carregar um fardo que não era dele. Muitas vezes nós queremos carregar o problema de todos em nossas costas, de todos os familiares, de filhos, de pais, de irmãos, e é um fardo pesado demais para nós. Muitas vezes nós pensamos que podemos resolver os problemas do mundo, e o foco nos problemas nos traz a lembranças
a vitória que Deus nos concedeu. Se nós, ao invés de focarmos nos problemas e começamos a trazer lembranças daquilo que Deus já fez em nossa vida, daquilo que Deus já nos usou, mas qual é o grande problema? Os nossos focos estão nos problemas. Eu não consigo resolver isso, eu não consigo resolver aquilo, eu não sei o que fazer, eu estou cansado. É o foco no problema. Ao invés de focarmos as nossas lembranças em Deus, como Deus é bom, como Deus nos guarda, como Deus nos protege, como Deus nos orienta em cada momento, como já vencemos problemas piores do que esse que estamos vivendo hoje. Então Deus chama Elias para conversar. A oração é uma conversa com Deus. O que é a oração? É conversar com Deus. É procurar Deus para um diálogo. Expor a Deus aquilo que estamos sentindo, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias. E Deus faz uma pergunta a Elias. Que fazes aqui, Elias? Elias estava na caverna. A decepção te leva à depressão. O que nos leva à depressão? A decepção. Versículo 10, ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar. A decepção. Quando você pensa, eu fiz, olha o que eu recebo de recompensa. Olha como as pessoas me tratam. Olha como as pessoas me veem. Então, o que nos leva a um sentimento de decepção ou de depressão? Exatamente a decepção. Ela é muito forte e ela vai tirando o gozo, a alegria da nossa vida, a paz. Então, esperar demais no mundo, sabe? A palavra diz assim: no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está nos dizendo o seguinte: olha, não espere algo demais do mundo. Então as decepções vêm porque esperamos algo demais do mundo. Cobrar muito de você mesmo. Às vezes você cobra uma perfeição que ainda nós não temos. Uma perfeição que nós não alcançamos. A palavra do Senhor diz que nós estamos num processo de crescimento, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Nós não somos perfeitos. Então não cobrar além daquilo que você possa entregar. Deus traz ele para fora da caverna, traz fora da situação. A caverna é a situação em que ele se encontrava, isolado, decepcionado. Deus quer te trazer fora dessa situação que você está vivendo. Talvez você está esperando o quê? Algo extraordinário. Então Deus traz Elias para fora da caverna e mostra todas as expectativas da vida. Nós muitas vezes pensamos, Deus precisa fazer algo extraordinário. Deus precisa se mostrar de uma forma grandiosa. E Deus vai trabalhar exatamente Elias nesse processo das expectativas. Ah, Deus não fala comigo, Deus não muda essa situação, Deus não faz algo grande. Quantas pessoas ficam buscando de um lado para outro essas expectativas? Entram em emocionais fortes, buscam em remédios uma saída e não percebem que não está naquilo que muitas vezes nós buscamos. E Deus vai mostrar para Elias exatamente que as expectativas dele às vezes levavam ele para sentimentos errados. Versículo 11, e Deus lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Quer dizer, o Senhor diz assim, sai para fora, põe-te diante de mim que eu vou te mostrar.
E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Então Deus se mostra um vento forte que quebrava os montes, quebrava até as pedras. E diz a palavra, porém o Senhor não estava no vento. As decepções, elas vão se somando. Sabe, às vezes a gente procura movimento e mais movimentos. Ah, se eu entrar nesse movimento vai melhorar. Se eu fizer isto, vai melhorar. E nós então vamos sendo levados por ventos e eventos. Porém o Senhor não estava no vento. E depois de um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. É interessante a vida espiritual que nós estamos vivendo em nossos dias. Nós estamos procurando emoções fortes, emoções que mostrem além daquilo que nós estamos vivendo, algo que poderia mudar. Então, Deus vai trabalhando as emoções de Elias nas suas expectativas, porque ele era um homem que ele viu fogo cair do céu. Muitas vezes nós pensamos, Deus trabalha desta maneira. Colocamos Deus numa caixinha e pensamos, Deus só trabalha desse jeito. E Deus mostrou a ele que não era no vento forte, não era no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Deus já tinha trabalhado com fogo, né? Mostrando para Elias que era poderoso. Mas agora Deus diz, eu também não estou no fogo. E o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Muitas vezes o Senhor vem de uma maneira delicada, uma palavra, uma resposta de oração no teu íntimo. Não há nada sobrenatural. Deus é sobrenatural. Mas não é as coisas sobrenaturais que mostram Deus. Depois de um terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? A grande pergunta que Deus nos faz é, o que você está fazendo? Por que tanta correria? Por que tanto envolvimento emocional? Por que tanta busca em coisas que não satisfaz? Então, o que fazes aqui? O que você está fazendo? Então, o que fazes aqui? Agora no versículo de número 15 diz assim, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. O que Deus diz para ele? Qual foi a cura da depressão? Qual foi a cura da decepção? Volta a ser útil. Volta a fazer aquilo que eu te enviei para fazer. Sem grandes expectativas, sem coisas emocionais, sem grandes movimentos. Simplesmente seja você. Você não vai carregar o mundo nas tuas costas, você não vai resolver o problema do mundo, mas você tem um chamado. O que fazes aqui? Versículo 18 diz assim, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com 12º, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Eu estou no controle. O que Deus estava mostrando para Elias? Eu estou no controle. Eu ainda tenho um exército. Eu ainda tenho aqueles que 7.000 é um número infinito. Eu ainda tenho
uma infinidade de pessoas que não dobraram seus joelhos para Baal. O que nos leva à decepção? Só eu fiquei, só eu faço, só eu penso desse jeito, só eu é que faço as coisas. Então, isso gera uma decepção, quando nós pensamos que nós somos únicos. Eu estou no controle, e Deus mostra que ainda há, depois da vida dele, alguém que vai dar continuidade. Deus levanta Eliseu como seu discípulo. Uma geração vem após outra geração. Nós vamos deixando legados para a próxima geração. Nós não vamos fazer tudo, mas vamos deixando experiências negativas, positivas. Essa é a nossa vida. A vida continua com todos os processos que devemos vencer. Ele diz: olha, eu não sou melhor que os meus pais. Nós não somos melhores que os nossos pais. E a próxima geração não será melhor que nós. Nós simplesmente temos que dar uma continuidade naquilo que Deus nos chamou. Você não vai resolver o problema do mundo, mas você deve ser o melhor de Deus. Permita que Deus trabalhe a sua vida. A vida continua com todos os processos que devemos vencer. Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida o quê? A entregar a carga da nossa vida para Ele, o peso. Ele diz: tomai de mim o meu jugo que é leve. O que é o jugo? Jugo é caminhar junto. É uma junta de bois que saíam para arar a terra. Jesus usa essa parábola dizendo: olha, venha comigo, eu sou experiente, eu venci o mundo. Então Jesus está nos convidando o quê? A caminhar com Ele. Ele diz: eu venci o mundo, tenha bom ânimo, venha comigo, porque eu venci. Eu venci aqueles que se levantaram contra mim, aqueles que queriam me matar, aqueles que me desprezaram. Eu venci. Eu venci o inimigo das nossas almas. Então ele está nos convidando o quê? A caminhar juntos com Ele. Jugo. Jugo é caminhar junto. Então ele nos chama o quê? A entregarmos o nosso fardo, o nosso peso. Então Jesus é o que nós estamos buscando nessas noites de oração, nessas manhãs de oração. Que o Senhor venha nos direcionar, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, venha soprar esse vento suave da voz calma, sem afobação. Que o Senhor venha trazer alegria ao nosso coração, que essa ansiedade, essas decepções que nós começamos a acumular, pessimismo, ansiedade, insônia, nos isolar, insatisfação, falta de propósito, tudo isso é um peso. Tudo isso é um peso. Tudo isso é uma carga pesada demais que nós vamos acumulando. Então Jesus, ele nos chama a dividir com Ele. Trocai o teu fardo com o meu é leve, porque Jesus aprendeu a lidar com tudo isso. Então, quando nós vamos para a oração, nós vamos pedir direcionamento e pedir para que o Senhor venha caminhar conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. E é nessa promessa que nós devemos nos firmar. O Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, quem poderá ser contra nós? A morte, a tristeza, a pobreza, nada disso pode nos vencer. Nós somos mais do que vencedores. Então, a busca na oração é essa reflexão. O que fazes aqui? O que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida?
O que você está fazendo do seu corpo? O que você está fazendo do seu dia? Você está indo em uma luta desigual. O mundo jaz no maligno. Então nós temos que buscar em Deus as forças para vencer. Quando Jesus diz, vinde a mim, o que ele está dizendo? Eu sou um farol no meio da escuridão. Eu sou a luz para o teu caminho. Apesar dos desafios, dos sofrimentos, injustiças e decepções, Deus é o nosso lugar seguro. Deus é o nosso lugar seguro. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo. É nele que nós nos sentimos seguros. Deus está olhando para você em meio aos problemas, dentro da caverna, e Ele te chama para fora e diz, o que fazes aí? O que fazes aqui? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregue ao Senhor essa tua noite. Descanse no Senhor. Pare de expectativas fora do Senhor. Entregue a Ele toda a tua ansiedade. Entregue a Ele o teu coração. Entregue a Ele a tua insônia. Peça para que Ele venha nesta noite te trazer a paz. Feche os teus olhos. Vamos orar juntos. Senhor meu Pai, os dias são terríveis, são de lutas, são de trevas. Senhor, os dias, eles nos amedrontam. As notícias, os problemas. Senhor, as dúvidas vão tomando conta do nosso coração. Mas, Senhor, nesta noite, Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos. O Senhor é o nosso irmão experiente, Senhor Jesus. O Senhor nos chama para caminharmos juntos. Anda comigo. Me toma pelas mãos. Me faça caminhar pelas Tuas veredas, porque Tu conheces o caminho. Tu sabes como vencer o mundo. Me ajuda nesta caminhada. Senhor, tira toda a ansiedade, toda a dependência, Senhor, de remédios, de bebidas, os vícios, aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor, as ansiedades, as fugas. Elias estava fugindo com medo, mas ele tem um encontro contigo e o Senhor leva ele para voltar à vida. Senhor, que nesta madrugada possamos voltar à vida, Pai, em paz, em alegria, em prosperidade, com saúde. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo te dá, porque ela é passageira. Receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite.